O que reduz a vida útil de um motor? O meu nome é Herbert e você está na Academia de Motores. Seja bem-vindo. Seja você um apaixonado por veículos, seja você um proprietário, seja você um entusiasta, ou que usa o seu veículo como ferramenta de trabalho. Não importa. Todos nós, e eu me incluo nesta, queremos ver a saúde do nosso veículo, a saúde do nosso carro ou moto em perfeitas condições, com uma durabilidade longa. Parece ser difícil, né? Parece ser complicado. Parece ter vários segredos para se chegar numa fórmula perfeita para fazer com que o seu motor dure o máximo possível. Só que não! Em contagem regressiva, vamos contar os 7 passos para você obter o resultado perfeito para você conseguir êxito no uso do dia a dia e a durabilidade do seu motor. Vem comigo. 7. Como um profundo conhecedor de motor, com uma carreira de 30 anos de profissão, eu vou te dar um depoimento. Foram inúmeros os motores que eu já abri em toda a minha carreira. Já fiz motor de diversos tipos de veículos, carros, motos, caminhões, tratores. E em todos eles, a nossa obrigação para oferecer uma reparação é fazer o processo de diagnóstico. Entender a causa, entender quais foram os motivos que levaram aquele motor a chegar àquela situação. Situação de travamento, situação de desgaste, oxidações, excessos de sujeira interna, peças quebradas. E o maior vilão de toda essa situação é o óleo lubrificante. O óleo lubrificante, especificado pelo fabricante, especificado pelos engenheiros químicos que fizeram e assistiram todo o processo de evolução e degradação daquele motor, conseguiram estabelecer um óleo que obedecesse a uma grade de funcionamento, com uma faixa flexível de variações de temperatura em sua viscosidade e principalmente aditivos que podem promover limpezas e um bom desempenho e alcance do óleo em todas as partes do motor. O motor contém diversas partes móveis, partes que constantemente querem entrar em contato, querem entrar em atrito. E a função do óleo, então, é fazer com que essas peças não agridam umas às outras, que não promovam desgastes prematuros. E esses aditivos, cuidadosamente elaborados, construídos e criados por engenheiros, fazem com que aquele motor, por eles projetados, alcance uma durabilidade pelo menos igual ou maior do que o concorrente. Porque se você se pôr no lugar do fabricante do motor, fabricante do seu carro, a intenção dele não é somente atender às suas necessidades. É fazer com que o equipamento que ele pôs à disposição dos consumidores esteja ao nível da concorrência. Mas acontece uma coisa, um fator variável. Eu moro num lugar e você mora em outro. O que eu faço com o carro é diferente com o que você faz. Situações diferentes no dia a dia, na vida útil daquele motor, na vida útil daquele carro acontecem. Você enfrenta um trânsito severo todos os dias de manhã para ir trabalhar. Aliás, a palavra uso severo está escrito no manual. Em caso de usos severos. Em casos de usos severos, é necessário que você reduza o tempo da troca do óleo. Já eu, que moro no interior, não exijo do motor um funcionamento tão severo. Não exponho as condições de anda e para, de sobe e desce. Então, eu posso desfrutar de uma quilometragem maior do óleo, até mesmo o que está escrito no frasco, 10 mil, 8 mil, 9 mil. Já você, que está no centro de São Paulo, está nas grandes metrópoles, aconselho que reduza esse tempo pela metade. Tá, eu não moro no interior, mas bem que eu queria. E no momento da troca de óleo, é preciso prestar atenção em algumas coisas. No livro de bordo, ou manual do carro, há informações muito preciosas sobre várias informações do veículo, especificações de peças de reposição e características do tipo de lubrificante. E essas informações contidas nesse livro são informações determinadas pelo fabricante, determinadas pelo engenheiro. Então lá encontraremos todas as configurações corretas para o tipo de óleo que o seu veículo precisa. Para você que está assistindo esse vídeo, eu não sei qual é o ano do seu veículo, eu não sei qual é a idade que ele tem.
Mas com certeza, neste livro de bordo, ou seja, neste manual, estará descrito e especificado para o seu motor o óleo mais qualificado e moderno para a sua época, moderno para a sua atualidade, ou seja, até aquele momento em que o veículo foi produzido. Porque nada para no seu lugar, nada deixa de se modificar ou evoluir. E o óleo também evoluiu. Uma escala de modernizações. Eu digo escala porque ela obedece uma ordem alfabética, começando com S, S-A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Parou no N. Estamos no N. Parece que o O está para sair. E cada letra que aparece é uma evolução dos aditivos que contém no óleo. Vocês se lembram dos aditivos que mencionei? Pois é, eles já contêm dentro desse óleo. Estamos no SN agora. E o próximo, que será SO, então ele terá um processo de evolução a mais. Aditivos melhores, para condições diferenciadas e até mesmo para condições mais severas. Portanto, entenda, no óleo já há os aditivos necessários para o funcionamento do motor. Não é necessário adicionar absolutamente mais nada, ok? Não precisa colocar mais nada no óleo. Isso é uma coisa muito importante. E se você quiser se aprofundar ainda mais no assunto de óleo, saber coisas mais legais sobre óleo, um assunto mais denso, clica aqui nesse link e vai te encaminhar para um outro vídeo que eu fiz com um assunto mais profundo sobre óleo. E aproveita que está trocando óleo, já aproveita e troca os filtros também. O filtro de óleo, aliás, o filtro de óleo se troca todas as vezes que você troca o óleo. O filtro de ar, o filtro de combustível. Esses filtros protegem todo o sistema. O filtro de ar impede que pequenas impurezas entrem nas camisas do motor, nos cilindros do motor e façam riscos. E faça com que seu motor perca a potência. O filtro de combustível também. O filtro de combustível, ele impede que pequenas sujeirinhas entrem em todo o seu sistema de injeção de combustível e provoquem entupimentos com pequenas pedrinhas, pequenos objetos bem pequenos, que vêm junto da gasolina, lá do posto de combustível. E por falar em posto de combustível, 6. Saiba como abastecer e quando abastecer. Tenha um posto de confiança, pode até ser próximo da sua casa ou não, desde que seja um combustível de boa procedência. Escolha postos movimentados, para que a gasolina que esteja lá no tanque do próprio posto de combustível seja uma gasolina ou um combustível ou álcool sempre bem renovado. Evite participar de abastecimentos nos finais de semana. Nos finais de semana, o índice de adulteração de combustível é maior. Se conseguir, abasteça no meio da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Legal, joia. Final de semana, deixa pros domingueiros. Deixa pros caras que querem tirar a samambaia da garagem e dar um rolê com o poçante. Para você que trabalha no dia a dia, eu já não aconselho. Porque alguns postos de combustíveis, infelizmente, têm essa prática. E além de escolher um posto, escolha uma bomba. É. Por que escolher? Por que o posto? E por que a bomba? Para que o seu combustível tenha pai. Caso você tenha algum problema entre a qualidade do combustível colocado ou a quantidade do combustível colocado, você tenha com quem reclamar, tenha com quem falar, que o seu combustível tenha pai, que ele tenha procedência, que eles saibam que você sempre abastece ali. Olha, eu sempre abasteço aqui nessa bomba e eu tive um problema. O meu carro começou a falhar, você pode dar uma olhada no combustível? Ah, é verdade, eu lembro do senhor sempre abastece aqui, tudo bom, senhor? Como é que vai o senhor? Tudo jóia? Tudo jóia, tudo jóia. Entendeu? É, eu sei, nem sempre dá pra fazer isso. Mas se você puder manter essa rotina, é muito bom. E há ofertas de diversos tipos de combustíveis. Existem combustíveis aditivados, existem combustíveis comuns, que oferecem limpezas no seu consumo, ou até mesmo performances melhores. Alguns postos realmente oferecem esse tipo de produto, e é muito bom. Só toma cuidado com o produto milagroso, ok? É por isso que eu sempre digo que o combustível bom é o combustível limpo. E como faz para você ter um combustível sempre limpo no tanque? Então aí, nós entramos em quando abastecer. Não. Você não vai abastecer quando o combustível estiver acabando. Aliás, quando o combustível estiver acabando, a chance de você puxar sujeiras que existem dentro do tanque é muito bom. Evite essa situação, evite deixar com que o ponteiro do combustível chegue na reserva. Eu sei que tá caro, eu sei que custa caro, eu sei. Só que pense da seguinte forma. Meio tanque do combustível é peça do carro. Chegou no meio tanque, abasteça. Por quê? Porque desta forma você vai conseguir fugir de diferentes tipos de sujeiras que vêm do tanque de combustível lá do posto. Existem sujeiras de alta densidade, que elas ficam embaixo do tanque, que na hora que elas entram pela bomba, elas vão lá para o fundo, elas afundam e ficam lá no fundo.
E existem as sujeiras de baixa densidade, que elas ficam flutuando no combustível. E uma vez que o seu tanque estiver cheio, ou pelo menos acima da metade, a chance de você fugir desses tipos diferentes de sujeira é muito grande. Mas digamos que o seu tanque acabou de entrar na reserva, e você está indo para sua casa. E no caminho de casa, existe o posto. Calma. Prefira guardar o carro na garagem, com o tanque na reserva, e amanhã, quando você for começar a usar o carro novamente, aí sim, no percurso, no trajeto do trabalho, você abastece. Por que isso? Que é para o motor saber que tipo de combustível você colocou, porque depois que você coloca o combustível, o computador do carro, o módulo, o sistema de ignição para o sistema de injeção de combustível, no caso a injeção eletrônica, ela precisa de alguns quilômetros, alguns momentos de funcionamento para saber que tipo de combustível você colocou. E se você abastecer e não der essa chance de ele reconhecer que tipo de combustível você pôs, se o seu carro for flex, por exemplo, e você estava com gasolina e de repente você pôs álcool, ou o contrário, na próxima partida matinal, pode ser que ele tenha problemas na partida. Se você colocou álcool, por exemplo, mudou de gasolina para álcool, e estiver frio, uma temperatura muito baixa, pode ser que o seu carro tenha problemas até de não pegar. E se isso não acontecer, você pode ter problemas de baixíssimo desempenho durante um certo tempo, alguns momentos ali, podendo até prejudicar pontos específicos do motor e acumular sujeiras em pontos específicos do pistão do motor, ou até mesmo nas válvulas. E aquele motor que acabou de ser ligado com baixo desempenho de queima de combustível pode começar a te dar problemas, ainda mais se ele estiver frio. E por falar em frio, 5. Respeite o tempo de aquecimento do motor. O motor é uma máquina que consegue converter a energia térmica em movimento mecânico, em movimento cinético. Então, a temperatura é uma peça fundamental para o seu desempenho e o seu bom funcionamento. Sem contar que, ainda frio, as peças móveis do motor ainda não chegaram numa medida ideal para o funcionamento. Porque depois que tudo aquece, depois que todas as peças recebem temperatura, todas elas crescem. E o motor frio contém folgas para obedecer essas dilatações, já projetadas pelo fabricante, pelo engenheiro, e essas folgas serão preenchidas com o ganho da temperatura. E só depois que todas essas peças chegaram no seu tamanho certo, no seu posicionamento correto, aí sim o motor está pronto para te oferecer pleno desempenho. Mas até lá, antes que isso aconteça, antes que você assista o ponteiro da temperatura chegar no seu ponto, que ele fica paradinho, quietinho lá no seu lugar, vá com calma. Seja doce, seja gentil com o motor. Ele precisa de um tempo para conseguir acumular a temperatura e te oferecer um bom trabalho. E por falar em ponteirinho parado no mesmo lugar... 4. Há uma diferença entre refrigeração, aquecimento e arrefecimento. Você precisa respeitar o processo do aquecimento, até ele chegar no ponto da temperatura de trabalho, a famosa temperatura de trabalho. Mas depois que ele chegou lá, ele não pode perder essa temperatura e nem ganhar mais temperatura. Ele tem que manter aquela temperatura paradinha, quietinha, no mesmo lugar. E responsável por isso é o sistema de arrefecimento. Radiador, o líquido de arrefecimento, a bomba d'água, a válvula termostática, as mangueiras do radiador, conexões, abraçadeiras e alguns pontos do motor existem até aqueles benditos selinhos. Tudo isso formam uma conexão, formam um caminho por onde o líquido de arrefecimento vai transitar. Ele vai passar por ali durante muitos anos, muito tempo, desde que o seu líquido de arrefecimento esteja em ordem, esteja em dia, e que o seu motor não tenha vazamentos para não perder aquele líquido, porque ele atinge altas temperaturas. Ele chega ao ponto da temperatura de ebulição, ou seja, quase ao ponto de ferver, começar a ferver e se evaporar. Mas ele não ferve, ele não evapora. Por que ele faz isso? Porque ele está hermeticamente fechado. Uma vez que o sistema de arrefecimento estiver lacradinho, fechadinho, a temperatura daquele líquido pode realmente subir até um pouco acima da temperatura de fervura, igual o leite ou então a água no seu fogão, mas vão começar a ferver, vão começar a borbulhar e perder as suas propriedades. Então, assim que você observar qualquer queda no nível da água, ali no reservatório, onde existem as marcações do máximo e do mínimo, se você perceber que a água está começando a baixar com frequência e você tem que começar a completar aquela água, vá ao mecânico imediatamente. Não deixe essa condição se perpetuar a ficar por muito tempo. Porque isso é uma chance muito grande de você acabar completando o líquido de arrefecimento com água simples, até mesmo torneiral, e essa água acaba levando efeitos alcalinos, propriedades que podem provocar corrosões, ferrugens, e esses ferrugens podem começar a degradar a parte interna do motor, alterar o ponto de ebulição e a dissipação de temperatura.
Este é um dos motivos do porquê o líquido de arrefecimento ele é colorido. Ele contém corante. E esse corante é para te indicar, talvez até o ponto onde está ali o vazamento. Se o seu líquido de arrefecimento for rosinha, por exemplo, você vai ver um ponto rosinha. Se ele for verde, você vai ver um pontinho verde. Leve ao mecânico. Pede para ele resolver isso rápido. A importância disso é para que você não tenha variações de temperatura. Ponteiro sempre parado. Isso significa saúde do motor. O ganho da temperatura e a perda da temperatura interferem diretamente na dilatação dos metais. O motor é composto por diversos tipos de metais, aço, alumínio, e essas peças tendem a se dilatar ainda mais com maior ganho de temperatura. E no resfriamento, a tendência é diminuir de tamanho, ou seja, contrair. E esse momento de dilata, contrai, podem provocar fissuras, microfissuras, ou até mesmo fraturas. Então, se você observar para o seu ponteirinho de temperatura e você perceber que ele está lá, hora ele está alto e cai, ou então ele começa a baixar e sobe. Isso não é bom, isso é mau sinal. Isso pode começar a fragilizar as peças fortes do motor, como por exemplo o bloco do motor, o virabrequim, o cabeçote. Outra coisa, se você não vai usar o veículo, se você não vai usar o carro, não pegue o hábito de simplesmente ficar ligando ele aos finais de semana, só para você carregar a bateria. Porque o processo do ganho da temperatura é um processo em que, se você ganhar essa temperatura e não utilizá-la, logo em seguida você desligar, de repente a pessoa fala assim, não, eu vou ligar o carro aqui que é para agitar o óleo. Ou então a pessoa fala assim, não, eu vou ligar aqui para, consumir a bateria, carregar a bateria. Coisa das antigas. Não faça isso, não precisa, ok? Se você não está utilizando o carro e não quer perder a bateria ou descarregar a bateria, desliga a bateria. Tira a bateria fora, despluga o polo positivo da bateria. Ok? Se for um veículo que vai ficar muitos anos parado ali, escoa o óleo do motor, tira ele fora, porque o óleo começa a evaporar as suas propriedades, e essas propriedades que se evaporam ficam nas paredes do motor. Ok? 3. Altas cargas com baixa rotação. Isso é uma judiação. Isso é algo que exige do motor muita força, muito desgaste. Até mesmo nós, que precisamos levantar certo volume de peso, alguma coisa que seja pesada, sacolas de supermercado, ou então até mesmo um levantamento esportivo de peso. Nós precisamos de um fôlego, nós precisamos respirar fundo, para fazer a força. Mas diferente de você, que para ganhar fôlego você enche os pulmões, o motor precisa de rotação. E no painel ele está indicado como RPM, e aqui ele está lá, não é por enfeite. E o RPM é a abreviação de rotações por minuto. Ou seja, quantas vezes o motor girou por minuto? Uam! Uam! Em situações de cargas, por exemplo, uma subida, com 4 pessoas dentro do carro e o porta-mala cheio. Essa é uma situação de carga severa. Essa é uma situação em que o motor precisa de força, ele precisa de fôlego, ou seja, rotações. Porque é com o ganho das rotações que ele consegue extrair uma grande quantidade de potência, uma grande quantidade de torque. E assim ele pode conseguir fazer com que toda a energia que ele produza seja eficiente, mas a rotação para ele é muito importante, não somente para as potências, mas também para as peças móveis de dentro do motor. Baixas rotações e altas cargas fazem com que peças móveis, como bielas, pistões, pinos de bielas, virabrequins, sofram com essas situações de baixa rotação. É como os nossos joelhos, calcanhares, cotovelos. Eles têm articulações, e nessas articulações, no joelho, por exemplo, nós temos o menisco, não é? É uma espécie de um absorvente de impacto que fica no joelho. Quem já teve problema de joelho já sabe disso. E altas cargas com baixas rotações forçam essas articulações, forçam essas conexões, fazendo criar folgas, impedindo até mesmo do próprio olho de fazer o seu trabalho com excelência, que é evitar o atrito entre as peças. Então, se você está subindo numa ladeira com 4 pessoas e o porta-mala cheio, e ele está numa 4ª marcha ou 3ª marcha, e a rotação caiu, você percebeu que está abaixo dos 3.000, 2.500 RPM, dá uma reduzidinha. Dá um presente para ele, reduz, você vai perceber que a rotação vai subir. Ou seja, o fôlego dele vai subir, ele vai ganhar fôlego, ele vai completar esse percurso com muita excelência. 2. Escolha o tipo de carro certo para as suas necessidades. Diversos tipos de modelos, categorias, tamanhos, robustez, força,
podem proporcionar para a sua necessidade uma eficácia e até mesmo uma própria conservação. Porque o mesmo carro, que a proposta dele é economia, praticidade e baixo custo, não consegue oferecer a mesma coisa que um carro que tem a proposta de potência, espaço interno, volume, altas capacidades de carga. Ou, dependendo do tipo de terreno, topografia, geografia de onde você mora, das ruas e estradas por onde você percorre, pode ser que o tipo de carro que você tenha não suporte, não seja o adequado ou o ideal para aquele tipo de carro. Ah, mas eu não quero me desfazer dele agora. Eu acabei de comprá-lo. Eu sei, mas da próxima vez que você for substituir o seu poçante, leve isso em consideração. Faça uma pesquisa, faça uma análise para saber que tipo de veículo se encaixa melhor e se enquadra melhor às suas necessidades. Escolha sempre um profissional qualificado. E esse profissional, ele não é somente honesto, mas ele agirá de uma forma em que cuidará do seu carro, cuidará do seu patrimônio, terá a capacidade de prever problemas, causas e consequências. E um bom profissional é capaz de fazer você gastar menos dinheiro. Isso não significa que ele não vai lucrar, que ele não vai ter o rendimento dele. Muito pelo contrário, ele terá a sua confiança, a sua credibilidade, e quando um problema aparecer, tenha a liberdade de narrar para ele o passo a passo de todos os sintomas que você sentiu sobre aquele defeito que você está percebendo.